Daphne, bom dia, comunidade 247. Marcelo, eu vou trazer o nosso convidado e vou pronunciar Nem eu vou saber pronunciar o sobrenome dele. Vamos ver se eu vou acertar. O nome dele é Roberto Libgot. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu também não acerto sempre, não. Bom, então eu apresento o Roberto. O Roberto é um filósofo, é formado em Direito, é missionário do Conselho Indígena Missionário e um dos responsáveis pelo importante documento, cuja capa você tem aí para mostrar para os nossos telenautas, sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil, que foi divulgado na segunda-feira. E nós já estamos comentando em alguns programas do 247. Ontem à tarde, Roberto, a Lúcia Helena, que trabalhou com você, a antropóloga, esteve aqui na 247 conversando sobre isso. E a gente quer continuar a conversar sobre isso, alertando aos nossos telenautas que o próprio documento traz um aviso que a Daphne pode nos mostrar, de que os povos indígenas recebem, como se verá através dos dados que compõem a presente edição do relatório Violência contra os Povos Indígenas, o desprezo político, jurídico e social de muitos setores da nossa República. Roberto, conta para a gente o que é esse relatório e como esse desprezo político, num governo que criou o Ministério dos Povos Indígenas, que recriou a FUNAI com outro nome, que atacou os garimpeiros em terras de Yanomamis logo no primeiro mês de gestão, e como esse desprezo acontece. Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder compartilhar aqui esse estudo, né, que o relatório, na verdade, é um grande estudo a partir de levantamentos que vão sendo desenvolvidos aí por missionárias e missionários do CIMI, né, e de outras fontes, inclusive fontes oficiais nas quais a gente busca as informações. A gente tem que entender assim que no Brasil estamos tratando dessa forma, né? Nós vivemos um ambiente de uma violência sistêmica e crônica contra os povos indígenas, né? Ela não se dá nesse governo, não se deu no governo anterior, mas ela vem se dando ao longo da história, ao longo do tempo, né? Há uma resistência firme, forte dos povos, ou seja, eles são protagonistas, né? Eles têm um movimento intenso, uma força de resistência impressionante, mas os inimigos também se juntam e formam frentes, não é, de ataques sistemáticos contra os povos indígenas. Então, a violência ela é uma constante ao longo da história, e nós aqui, nesse relatório, buscamos assim identificar os dados a partir do ano de 2023, mas, obviamente, entendendo que essa violência ela é estrutural, não é? E por isso que ela mantém uma linha contínua, ou seja, não há uma diminuição drástica, nem um aumento muito mais elevado do que já vinha ocorrendo ao longo do tempo. Por exemplo, as violências contra o patrimônio, né, que são as invasões, os conflitos por direitos territoriais, etc., somam, né, pelos nossos dados, 1.276 casos, né? Eu fiz um quadro sobre isso. Você quer que a gente mostre? Isso. E aí você fala em cima do quadro? Isso. Aquele primeiro, o Daphne, é um resumo, na verdade. Vamos lá. Isso. Aí tá. Dá para você ver daí, não? Sim. Roberto? Sim. Aqui aparece a violência contra o patrimônio, depois a violência contra a pessoa, não é? E depois nós temos um quadro que é relativo à omissão do poder público, porque a gente tem categorias de violência, né? A contra o patrimônio, a contra a pessoa e as omissões. As omissões estão em outro quadro.
Isso. Deixa eu narrar aqui para os nossos telenautas que não conseguem ler. Violência contra o patrimônio dos povos indígenas, 1.276 casos, sendo omissão e morosidade na regularização das terras indígenas, 850 casos. Conflitos relativos a direitos territoriais, 150 registros. Invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio, 276 casos em pelo menos 202 territórios indígenas. Eu agora peço que você esclareça esses 3 pontos antes da gente ir para a violência contra as pessoas. Então, no Brasil, nós temos pelo menos 800 terras a serem demarcadas, né? E tem em torno de 500 e poucas terras demarcadas, regularizadas, né? Esses dados relativos à violência contra o patrimônio, eles se dão tanto sobre territórios demarcados, que deveriam ser protegidos e fiscalizados pelo governo federal, porque são bens da União. Uma terra indígena, ela não é uma propriedade dos povos, ela é para uso fruto dos povos. E mesmo as terras demarcadas, que são bens da União, elas são sistematicamente invadidas. A terra Yanomami, por exemplo, é um desses casos, não é? Em que a invasão garimpeira ela se avoluma e não há um movimento de contenção, não é? E não há um movimento de retirada desses invasores de dentro dos territórios. Então, esse movimento brutal, não é, que se dá sobre os territórios não vem sendo contidos. E nós temos os conflitos que a gente trata pelos direitos territoriais. São aquelas ações que visam desconstruir o direito, que visam retirar os direitos. Então, nós temos uma das formas é a invasão, outra forma são os processos, outra forma são os ataques contra as comunidades, né? Então, é um ambiente fundiário extremamente violento, e nós estamos agora, nesse exato momento, acompanhando uma articulação forte de ruralistas no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, né, em que eles atacam, eles fazem cerco às comunidades que estão em pequenas áreas, né, basicamente acampadas em fundo de fazendas, reivindicando a demarcação do seu território. E esse movimento ruralista, ele se articula, né, nesses estados, mas ele se esparrama, ele se espraia pelo Brasil inteiro. E ele influencia diretamente os órgãos públicos, influencia diretamente o poder judiciário. Então, nós estamos num ambiente agora de disputa territorial, mas de uma disputa jurídica que vai se dar no Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal e contra a Lei 14.701, que foi promulgada no ano passado, que introduz a tese do marco temporal e outras ferramentas jurídicas, né, que vão implicar exatamente, né, e intensificar exatamente esses conflitos pelos direitos territoriais dos povos indígenas. Então, o ambiente fundiário no Brasil, ele é extremamente perverso, e as articulações que se dão, elas são cruéis, porque tratam os povos indígenas, né, como seres desumanizados. A gente vê algumas imagens e vê os diálogos trocados entre os fazendeiros que cercam as comunidades, que eles sentem prazer em estar ali. É como se a gente observasse no passado pessoas que se articulavam para desenvolver caçadas aos animais, né? Eles sentem prazer em agir dessa forma. Então, é com essas pessoas que nós estamos lidando nesse ambiente fundiário e que trata exatamente desse conflito pelos direitos territoriais dos povos indígenas, né? Há um ambiente de perversidade, e essa perversidade, ela é uma perversidade feliz por aqueles que praticam. E aí nós temos as comunidades super vulneráveis e não há ferramentas no âmbito do poder público federal, do governo federal, que coíba essas forças opressoras, não é, que se colocam sobre e contra os povos indígenas no país. Vamos mostrar agora a violência contra as pessoas, Daphne?
Ou você quer botar As algum crianças, comentário? né? Você quer? Então vai, esse aí, que um ou outro, vai, vamos nesse. 1.040 casos de crianças indígenas mortas de 0 a 4 anos de idade em 2023. Também nesses casos, os mesmos estados dos anos anteriores registram o maior número de ocorrências. Amazonas, 295 mortes, Roraima, 179 e Mato Grosso, 124. A maior parte desses óbitos infantis teve causas consideradas evitáveis por meio de ações de atenção de saúde, imunização, diagnóstico e tratamento adequado. Entre estas causas, destaca-se a grande quantidade de mortes ocasionadas por gripe e pneumonia, 141, por diarreia, gastroenterite e doenças infecciosas intestinais, 88, e por desnutrição, 57. E o outro dado é obtido junto às mesmas bases, indicam 180 suicídios de indígena em 2023, o índice mais alto, assim como nos anos anteriores. Vai então, lá. Esses dados sobre a mortalidade na infância, eles são impactantes. Nos últimos 5 anos, nós identificamos a morte de 4.500 crianças, mortes evitáveis, não é? Ou seja, há um ambiente em que a política pública de atenção à saúde não dá conta de desencadear ações permanentes nas comunidades, que são aquelas ações primárias, né, as ações primeiras, em que identifica as realidades e que promove, então, a vacinação adequada, que busca identificar um pouco a realidade que aquelas comunidades vivem, se há saneamento básico, se não há. Aliás, um dado importante é que, em praticamente todas as comunidades indígenas no Brasil, a água é um elemento essencial e que falta em praticamente todas as comunidades. Mesmo aquelas que vivem em margens de rios não têm acesso à água porque os rios são contaminados. E as que não estão próximas de rios não têm acesso ao fornecimento de água de forma alguma, a não ser em alguns casos, através do caminhão-pipa. Então, nós temos uma deficiência na política primeira, né, nas ações por parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E nós temos a deficiência no saneamento básico. Por outro lado, nós temos que identificar que os casos de mortalidade também são vinculados a esse processo de invasão constante aos territórios. Então, grande parte das mortes de crianças se dão em Roraima e no Amazonas, onde a invasão garimpeira no território ela é sistemática e ela é brutal. Então, essa invasão ela faz com que aquele ambiente organizacional que os povos indígenas tinham, ele passa a ser desarticulado, desagregado. E essa invasão, como ela é violenta, não é? Ela vai contaminando e vai destruindo, devastando o modo de ser e viver daquelas comunidades. Então, eles perdem as referências culturais, as referências religiosas e os modos próprios de produção dos alimentos, né? Então, as comunidades elas são obrigadas a migrar de um lugar para o outro, fugindo da violência, e isso compromete, obviamente, a sua nutrição, a sua alimentação cotidiana. Então, as pessoas não têm mais comida, porque não produz comida, né? Então, a desnutrição, que é um dos casos de mortalidade que é dos mais terríveis, porque as crianças ficam subnutridas, ficam famélicas, não é? E a gente viu imagens sobre isso, elas têm essa origem desse movimento terrível de invasão que contamina, destrói, devasta tudo que tem ao redor, né? E temos realidades em que a negligência do poder público, por óbvio, acontece, não é? Exatamente por deixar de ter nas comunidades a presença de equipes capacitadas e qualificadas para desenvolver essas ações primeiras no âmbito das comunidades. Daphne, você quer fazer algum comentário? Não, eu estava aqui trazendo um pouco do comentário das pessoas que estão nos assistindo, né? Daniele Marques disse: a Palestina é aqui.
de fato, né, quando a gente vê, inclusive a capa do relatório é uma criança, né? Fiz questão de colocar aqui uma foto muito bem tirada. Quando a gente vê esses dados das crianças, realmente é impressionante. E um comentário que você, inclusive, me mandou, Marcelo, a Marilene, que diz: é bizarro que em terras de fazendeiros ninguém agride e nem invade, porque a polícia é para proteger os bens privados. O que é público pode tudo. Exatamente. Inclusive, diga, Marcelo. Não, o que eu quero aproveitar esse comentário da Marilene e saber do Roberto o seguinte: a gente viu no governo Bolsonaro desestruturarem os equipamentos e os órgãos governamentais que deveriam acompanhar, fiscalizar e atender os povos indígenas, os povos originários. Já houve a reestruturação disso, o governo atual já tem como atender esses povos ou ainda está aquém? Então, o governo passado, começando no Temer, houve uma ação premeditada de desconstruir as políticas indigenistas que vinham sendo realizadas ao longo do tempo, né? Então, o governo tinha como eixo, né, os governos anteriores, era a desterritorialização dos indígenas, não é? A desconstituição dos direitos e a integração dos povos à comunhão nacional, que eram as perspectivas da era da ditadura militar, né? Então, com esse tripé da desconstrução, o Temer e o Bolsonaro, eles desativaram, não é, a FUNAI, né? Eles fragilizaram todos os órgãos de assistência. E o que acontece? O governo Lula III, ele herda isso, né? E ele entra com o discurso de que, a partir de 1º de janeiro, as coisas mudariam. Por óbvio que uma estrutura crônica de violência que se dá ao longo da história, ela não muda de um dia para outro, né? E nem de um ano para outro. Mas o que nós notamos no governo é que há uma fragilidade no sentido de se impor perante os invasores. O que o governo tem feito, e nos preocupa muito, e isso é grave, é que há muita negociação em torno dos direitos e pouca efetivação para a garantia dos direitos. Então, essa articulação dos fazendeiros, dos ruralistas, tanto no ambiente político, né, no cenário das instituições públicas, como na terra, né, ao redor dos territórios indígenas, essa articulação tem muito a ver com a postura que o governo federal vem adotando de estabelecer canais de diálogos exatamente com os genocidas. O genocida quer a morte do indígena, ele não quer o direito do indígena, né? Então, o governo precisaria mudar de postura e assumir o compromisso efetivo de reestruturar adequadamente os órgãos, de capacitar esses órgãos para que eles tenham uma interferência direta nesse processo de fiscalização, de combate às invasões e de responsabilização dos invasores e dos criminosos. As pessoas praticam crime, não é, e filmam esses crimes de ataque sobre as comunidades. Eles atacam e incendeiam os barracos indígenas, eles filmam isso. Os discursos deles percorrem pelas redes sociais e não há um movimento de enfrentar esses setores, porque esses setores estão embretados, eles estão embrenhados por dentro do governo, porque formam também os blocos de sustentação. Então, essa disputa no campo político compromete a vida dos povos indígenas na terra, não é? Fragiliza a vida dos povos indígenas na terra, traz vulnerabilidade para os povos indígenas na terra, não é? Traz insegurança jurídica. Isso é muito grave. Então, há que se ter, não é, um movimento por dentro do governo de constituição de forças, não é, operacionais que garantam, primeiro, a proteção, inclusive dos povos em situação de isolamento, que é um outro aspecto que a gente traz no relatório, que são aqueles povos indígenas que estão isolados da sociedade brasileira, que não querem contato com a sociedade brasileira. São pelo menos 119 grupos que nós identificamos. E desses 119, 56 terras estão invadidas pela fragilidade, não é, da política de proteção e fiscalização, porque não há uma estrutura nem financeira, nem de equipamentos e nem de pessoas
para desenvolver essas ações de proteção. E é nisso que o governo deveria investir, e nós sentimos uma fragilidade muito grande. Perfeito. Eu acho que nosso tempo estourou, né, Daphne? Não, estourou, mas se você quiser fazer o encerramento... Não, eu deixo para o Roberto encerrar, porque esse assunto tem vários comentários, pessoas perguntando, e a ministra Guajajara? O que está acontecendo? Ela está ciente disso? Isso tudo está chegando ao conhecimento do Lula? São perguntas que estão os nossos telenautas fazendo. Eu deixo para o Roberto responder isso, já se despedindo, e acho que esse assunto nós vamos ter que voltar a comentá-los aqui, porque ele é muito rico e muito cheio de detalhes. Talvez trazendo a própria ministra para falar a respeito. O que você fala sobre o problema, a visão do Ministério e do governo sobre isso tudo, Roberto? Então, o governo federal, o governo Lula prometeu a criação do Ministério, de fato criou, mas ele criou uma espécie de um guarda-chuva e não deu sustentação para que esse guarda-chuva abrigasse as políticas públicas de forma adequada, não é? Então, nós temos um ministério, tem pessoas capacitadas no ministério, mas não há uma organização de Estado que dê amparo para que esse ministério atue efetivamente. Então, o que nós identificamos? Que o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI e o Ministério da Justiça, que tem se omitido sistematicamente, infelizmente, né, eles têm ciência de tudo isso, né? As informações chegam, as denúncias chegam, mas não há uma efetivação no sentido de desenvolver ações para combater a violência. As próprias forças de segurança, a gente tem identificado, tanto as polícias federais, a Polícia Federal, como a Força Nacional de Segurança e as polícias estaduais, elas se colocam nos conflitos ao lado do fazendeiro. Eles se colocam ao lado do agressor, né, fazendo vigilância para o agressor que ataca as comunidades, né? Então, enquanto o governo não identificar esses problemas e buscar uma solução, nós vamos ver os povos indígenas sendo agredidos por fazendeiros, seus jagunços e pistoleiros, amparados pelas forças de Estado. Isso é muito grave, e é o que ocorre nesse exato momento em Guaíra, no Paraná, é o que ocorre no Mato Grosso do Sul, nesse exato momento. Aqui na região sul, temos comunidades que são atacadas a tiros praticamente todas as noites e não há forças que consigam impor limites a eles. E o governo federal é sabedor disso, mas não tem força, não é, política para desenvolver ações que enfrentem essa realidade tão grave, tão preocupante que nós vivemos no país. Perfeito. Queria te agradecer demais, Roberto.